Boa noite. É um privilégio estar aqui com os irmãos para estar celebrando a Deus e a obra de Deus nessa igreja e de uma forma especial também na vida do pastor Viana, do seu ministério aqui nessa igreja. Eu estou com a minha família aqui, muitos de vocês já conhecem, meu esposo, meus filhos, a Paulinha, minha esposa, o Cadu, a Esther e a Sofia. E sempre para nós é um prazer estar aqui, porque não é só um compromisso de pregação, nós temos um compromisso na igreja onde nós somos membros, estamos num processo de plantação de uma nova igreja também, e às vezes, o horário dos cultos da igreja onde nós somos membros hoje os cultos são pela manhã, e às vezes eu vou pregar em algum outro lugar e eles ficam em casa preparando para a semana e eu vou sozinho. Mas quando a gente vem em Vila São José, a gente gosta de estar em família, trazer todo mundo, porque a gente está vindo para rever amigos, estamos em casa, visitando a nossa família também. E nós temos sempre orado por esta igreja, pelo ministério dessa igreja, porque Deus, sendo grato pelo que Deus tem feito e porque Ele continuará a fazer nos próximos anos, orando pelo que Deus continuará a fazer nos próximos anos através desta igreja. Eu creio que a igreja local é a ferramenta de Deus para a sua obra, para a expansão do seu reino. É o que Deus escolheu, o que Jesus Cristo deixou para que o seu reino e a sua missão seja cumprida na terra. E por isso nós oramos pelas igrejas de Jesus Cristo. E nós somos, mais uma vez dizendo, gratos por causa da história dessa igreja. Estava vendo, no ano que vem, a igreja vai fazer 56 anos, né? Já de história. E as gerações vão passando e Deus vai abençoando o seu povo, abençoando a sua igreja e coisas vão acontecendo nesse período. Eu lembro quando o pastor Viana foi ordenado, eu era um adolescente na época, o Neil o Neil já estava velho já naquela época, já, né? Mas eu era adolescente. Mas o Neil está em forma, tá fininho, está preparando aí, ver se sai na convocação amanhã, não sei, quem sabe, está treinando bastante, mas sempre bom lembrar daqueles tempos e vendo quantas coisas aconteceram nessa história, nesses 28 anos. Lembro das minhas histórias e da participação do pastor Viana em muitos desses momentos, da irmã Mariana. Eu lembro quando eu era membro aqui, a gente indo para os encontros de estudo bíblico lá na Calvary e depois voltava batendo papo, visitas no presídio, no Carandiru. Lembro das aulas da ABK e a gente com os irmãos estudando também, e o pastor Viana sempre sentando com a gente, conversando ali, e nos dando oportunidade para falar também. Naquela época a gente achava que sabia alguma coisa, né? E a gente falava e o pastor com muita paciência já nos escutava naquela época. Mas nós tivemos, depois disso, muitas histórias em que sempre tem sido bom quando tem a oportunidade de poder sentar, conversar com o pastor Viana, ouvi-lo e compartilhar o coração com ele também. Ele tem sido uma bênção na minha vida, ele esteve no meu casamento, ele pregou na minha ordenação também. Enfim, em tantos momentos da nossa história tem sido uma bênção poder observar, aprender e caminhar junto com o pastor Viana e observar o que Deus tem feito na vida dele também. Por um período também eu tive a oportunidade de pastorear o Rogério, né? Então foi uma maneira também que Deus me deu de mostrar minha gratidão pela vida do pastor Viana e irmã Mariana. E essa igreja tem sido abençoada, porque Deus tem colocado a sua mão num ministério que tem permanecido durante 28 anos. Um ministério que tem perseverado durante 28 anos, e os frutos disso têm sido claros e evidentes, de pastores que saíram daqui, de líderes que saíram daqui, de pessoas que se mudaram, mas permaneceram, estão firmes em outros lugares também, e ver aqueles que estão aqui ainda e os que têm chegado, e as pessoas que Deus tem trazido para esta igreja. E a cada dia nós vamos vendo os nossos desafios, o desafio da igreja, o desafio do evangelho, de continuar a perseverar com o evangelho e pensar como levar o evangelho de uma geração a outra geração. Por isso hoje eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema Construindo um Legado do Evangelho. Como deixamos um legado do Evangelho. E o meu versículo base, eu vou usar um versículo para ser a minha base, mas a gente vai passear um pouquinho
na segunda carta de Paulo a Timóteo, e eu quero começar com 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 2. 2 Timóteo 2:2 é o versículo base que nós vamos refletir hoje à noite. E o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo nesta carta, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Eu vou ler agora só esse versículo, onde Paulo diz para Timóteo: "E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem outros." Eu quero ler mais uma vez. "E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros." Vamos orar. Pai, mais uma vez eu te louvo e te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça e pelo teu amor por nós, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir que nos ajude a expor a tua palavra, a nos submeter à tua voz, ó Deus, e aplicar aos nossos corações, que essa seja uma noite de graça, de celebração, mas também, ó Pai, uma noite de renovar os nossos compromissos contigo e com o teu evangelho e com a tua obra, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num momento especial da história, um momento difícil, é verdade, mas sempre momentos difíceis eles têm o poder de trazer também oportunidades únicas para o seu tempo. Nós estamos vivendo um dos primeiros, talvez o primeiro momento da história, onde nós temos pessoas que têm sido classificadas pelo menos em 6 ou 7, dependendo da perspectiva, gerações diferentes, vivendo no mesmo período da história. Nós temos histórias de pessoas de 4 gerações diferentes trabalhando no mesmo lugar, e famílias onde você já tem pentavós que tem o privilégio de ver os seus pentanetos. Você imagina quantas vezes a história pôde presenciar essa variedade de gerações, de comportamento, de visões de mundo, convivendo no mesmo espaço, no mesmo momento. E por isso é um dos momentos mais desafiadores da nossa história moderna. As pesquisas têm mostrado que no mundo inteiro está havendo um grande desafio para a igreja quando se fala de manter o evangelho para as próximas gerações. Nos Estados Unidos, de acordo com os pesquisadores, se não houver uma grande mudança nas tendências no ano 2050 já, cerca de metade das igrejas vão fechar as suas portas. No Brasil, uma pesquisa que saiu alguns meses atrás pela Folha de São Paulo mostrou que a gente fica duvidoso das pesquisas da Datafolha, mas às vezes a gente presta atenção nelas também. Mas essa pesquisa disse que entre jovens de 14 a 24 anos, cerca de 36% desses jovens, quando pesquisados, diziam que eles não têm nenhuma religião e que eles não acreditam na igreja, eles acreditam numa espiritualidade, porém eles rejeitavam o evangelho. Talvez o maior número, já o maior percentual de pessoas dessa faixa etária que se diziam que não criam em nada do que já tivemos no nosso país, no Brasil. O Brasil é um país onde o evangelho é relativamente jovem. A igreja é jovem no Brasil. Você quer ver? Vamos fazer um teste para você entender o que eu estou dizendo. Quantos aqui têm menos de 20 anos? Levanta a mão. Quantos aqui têm menos? Pode levantar a mão, pode levantar. Desde que seja verdade, não tem problema. Menos de 20 anos. Ok. Quantos aqui, dos que têm menos de 20 anos, que você sabe que seus pais foram criados numa família cristã? Pode levantar a mão. Excelente, já diminuiu um pouquinho. Quantos aqui que têm menos de 20 anos sabem que os seus avós foram criados num lar cristão? 2, com menos de 20 anos. Peraí, calma aí. Seus avós, mas irmã, os seus avós foram criados num lar cristão? Amém, é um privilégio. Estava perguntando para... Quantos aqui sabem se os bisavós vieram de um lar cristão? Sua irmã Mariana e a Paulinha, né? Assim, encaixa no perfil, menos de 20 anos, com os bisavós cristãos. Certo? Certinho. Tá certo, mas é interessante isso, porque é um privilégio que poucas pessoas têm no nosso país, é ou não é? Porque eu, por exemplo,
meus avós, por parte de mãe, eram cristãos, mas eles se converteram depois dos meus pais se converterem. Então, meu pai, minha mãe foram a primeira geração de cristãos na sua família, eu sou a segunda geração, os meus filhos, da minha parte, pelo menos, são a terceira geração, não da parte da Paulinha, porque por causa de pessoas que vieram de alguns países, da Alemanha, por exemplo, aí já conseguem ter uma tradição um pouquinho mais, né, antiga do Evangelho. Então você consegue perceber como nós somos jovens no Evangelho, como o Evangelho, a igreja, ela é recente no Brasil, ainda é uma criança entrando na adolescência, e isso nos traz um grande desafio de nos lembrarmos de como nós somos responsáveis para que os nossos netos e os nossos bisnetos possam entrar nessa fileira de poder não apenas dizer, olha, os meus avós eram cristãos, mas de também poder levar adiante o Evangelho. A carta de Paulo a Timóteo, essa segunda carta, é a última carta que Paulo escreve, não é, para o seu discípulo Timóteo, é uma carta que ele está escrevendo para encorajar o Timóteo. Timóteo, ele foi discipulado por Paulo, foi ensinado por Paulo, mentoreado, acompanhado, enviado debaixo da liderança do apóstolo Paulo. Paulo tinha sido passado por um julgamento e Timóteo ele não foi para apoiar Paulo. Na verdade, Paulo escrevendo para Timóteo, você lê alguns versículos atrás, no capítulo 1, você vai ver que todas as igrejas da Ásia abandonaram Paulo, não respondiam Paulo, e Paulo teve que passar por todo aquele momento mais difícil da sua vida sozinho. E Paulo percebeu que aqueles irmãos, eles estavam com medo, aqueles irmãos, eles estavam se sentindo pressionados, aqueles irmãos estavam sentindo o peso de se manifestar como cristãos e de se colocar ao lado do apóstolo Paulo naquele momento da história. E parece que cada dia mais nós vamos vivendo momentos assim, onde nós vamos tendo medo de posicionar as nossas convicções, as nossas ideias, o que nós cremos, de fato, as implicações e aplicações e explicações do Evangelho, porque por causa do peso que isso traz para nós. E por isso Paulo escreve para Timóteo. Se você olhar no capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo vai dizer, e eu vou ler aqui numa versão um pouco diferente, onde ele vai dizer assim: dou graça por você a Deus que sirvo, com consciência limpa, estou no versículo 3, como serviram os meus antepassados, e sempre lembro de você em minhas orações noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro das suas lágrimas, nosso encontro me encherá de alegria. Agora veja o que ele diz: lembro-me da sua fé sincera, como era da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre nosso Senhor, e não se envergonhe de mim que estou preso por causa dele, com a força que Deus lhes dá. Esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos externos, mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. Como eu disse, nós estamos num momento de transição, num momento de história diferente, onde as gerações estão mudando, a comunicação vai mudando, os canais de comunicação vão mudando, as linguagens vão mudando e os valores também estão mudando. As pesquisas que falam sobre as novas gerações dizem que em quase todas as regiões do mundo, as novas gerações elas têm se afastado dos valores do Evangelho, e algumas perguntas simples que eles fizeram para saber se de fato classificar alguém como um discípulo de Cristo, e a pergunta era: você lê a Bíblia pelo menos uma vez por semana? Você ora e você vai à sua igreja? E em muitas regiões do mundo, vários jovens e adolescentes disseram: eu não leio a Bíblia. Quando esses mesmos jovens e adolescentes foram perguntados se eles criam
que todas as religiões têm o mesmo nível de representação da verdade. Aqueles jovens que estavam dentro das igrejas, e lembre-se, essa pesquisa não é apenas uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mas em várias regiões do mundo, esses jovens estavam dizendo, em boa porcentagem deles, que sim, que todas as religiões são igualmente válidas. E para nossa surpresa, as pesquisas mostram que o único lugar, a única religião que os jovens e os adolescentes estavam comprometidos no mesmo nível de compromisso que os seus pais eram os muçulmanos. O nível de compromisso e de seriedade e a fé dos seus pais eram muito maior entre os muçulmanos do que entre os cristãos. Então nós começamos a nos perguntar como nós podemos olhar para esse período de tempo, onde nós estamos vendo que alguns dos nossos heróis da fé, Pastor Ross, Pastor Steve, Pastor John Hatcher e tantos outros, já estão com Cristo. Quantos nós estamos olhando os nossos, aquela geração de segunda geração de pastores, vários deles já partiram com Cristo. E nós temos agora uma geração como o pastor Viana, que está com 28 anos de ministério, mas já é avô. E já começa a olhar para o futuro, pensando nos próximos anos, mas também olhar para a igreja, pensando como eu olho a igreja daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos. E a minha geração, a geração do Neil, nós não somos mais uma geração de pastores jovens, mas de pastores adultos, já acompanhando pastores como Ricardo, por exemplo, que são pastores jovens. Você percebe como nós estamos passando por essa transição e nós temos que perguntar, se Cristo não voltar, qual é a nossa responsabilidade no que diz respeito ao Evangelho? Porque nós não duvidamos de que Jesus irá conduzir a sua igreja e de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu não duvido disso e nós não podemos jamais duvidar disso, mas isso não nos chama para uma atitude apática de sentarmos e dizer, vem o que vier, Deus vai cuidar da igreja, mas isso nos chama para sermos responsáveis, para sermos cooperadores com Cristo e ver isso como uma oportunidade de dizer qual é o nosso papel e qual é o nosso lugar nesse momento da história, se quisermos gerar um legado do Evangelho. E a primeira coisa que precisamos fazer é olhar para as novas gerações e fazer isso conosco mesmo, às vezes olhando para o espelho e olhar uns para os outros, para aqueles que estão ao nosso lado e olhar para os que estão chegando e lembrá-los. Nós precisamos de um exercício constante de sermos relembrados. O apóstolo Paulo, ele diz, eu não tenho dúvida que a fé que você recebeu, ela está em você. Paulo viu os sinais de Cristo em Timóteo. Paulo viu os frutos do Evangelho de Timóteo. E quando Timóteo fraquejou, quando Timóteo teve medo, Paulo apenas o relembrou. Eu acho muito interessante o cuidado pastoral de Paulo com Timóteo. Porque talvez se fosse eu, se Timóteo tivesse me abandonado no dia de julgamento, eu falava, você não é crente coisa nenhuma. Você é um hipócrita. Você não deveria nunca estar me acompanhando. Eu investi na sua vida, eu te ensinei, eu investi tempo, eu investi dinheiro em você, e você me abandonou. Você rejeitou a Cristo. Mas Paulo, ele faz um trabalho diferente. Paulo, ele olha e diz, lembre-se. Lembre-se. E o que Timóteo precisava lembrar? E o que nós precisamos lembrar? Timóteo precisava relembrar da fé da sua avó, da fé da sua mãe, da fé que ele mesmo tinha, do que ele tinha recebido de Paulo. Timóteo precisava lembrar quem ele era. E esse é o grande desafio das novas gerações. Lembrar quem nós somos, qual é a minha identidade, quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu estou indo, qual é o meu papel neste mundo. É interessante que nessas pesquisas feitas, as pesquisas dizem que adolescentes e jovens que tinham certeza da sua fé, que estão comprometidos com o Evangelho, eles também tinham menos casos de crises de ansiedade, de crises de pânico, de crises de identidade, de crises de depressão e por aí vai. Eles eram mais saudáveis, mais seguros do que jovens que não conheciam ou que não tinham certeza da fé ou que não estão comprometidos com a fé.
Mas o grande desafio nosso é que nós estamos muitas vezes, muito mais preocupados em ter os nossos adolescentes e os nossos jovens satisfeitos com o que eles querem ter do que seguros com quem eles são, que são duas coisas diferentes. Nós precisamos ter clareza a respeito disso. A grande pergunta que precisamos ter é: quem eu sou? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? E essa é uma pergunta que passa na cabeça de todos os indivíduos do mundo. E as nossas jovens estão perguntando isso, e muitos estão procurando as respostas e não estão achando. Paulo está dizendo: eu lembro da sua fé, eu lembro da sua avó, eu lembro da sua mãe, e eu sei que a sua fé continua firme. Então o que você precisa? Se lembrar e avivar o seu coração nesta fé. Precisamos relembrar os nossos adolescentes, os nossos jovens, as novas gerações do Evangelho de Jesus Cristo. Que veio ao mundo, se tornou homem, viveu uma vida perfeita por amor de nós, morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, no lugar dos nossos pecados, nos perdoando, nos reconciliando com Deus e ressuscitou dos mortos. Precisamos lembrar que Jesus Cristo está governando nos céus à destra do Pai e que Ele está controlando os rumos da história. E precisamos lembrar que a história, ela irá se cumprir em Cristo Jesus e Ele irá restaurar todas as coisas e nós reinaremos com Ele. Se nós não lembrarmos a nossa verdadeira identidade, criados à imagem de Deus, caídos por causa do pecado, mas resgatados por Cristo Jesus. Alguém disse que aquele que não crê em Deus não é que ele não crê em nada, é que ele crê em qualquer coisa. E nós vamos procurar em qualquer coisa o desejo de ser. Não só o desejo de ser, mas o desejo de pertencer. E por incrível que pareça, igrejas e famílias que elas são firmes em dizer não e em estabelecer valores fortes, elas são mais eficazes em deixar um legado para as próximas gerações. Em criar adolescentes e jovens fortes e seguros que vão poder continuar a obra de Deus. Uma pesquisa feita pela Lego alguns anos atrás, eles queriam saber como fazer as novas crianças da nova geração continuar gostando de Lego. Então eles tentaram fazer Legos que fossem mais fáceis e para surpresa deles, esses Legos não venderam. E aí, à medida que eles foram pesquisando e chamaram psicólogos, pedagogos, estudiosos, e eles então fizeram Legos que fossem bem mais difíceis, e o número de venda aumentou, porque o que eles descobriram foi que aqueles jovens, quando eles perceberam que aquela tarefa era mais difícil e mais desafiadora, isso deixava eles muito mais à vontade com aquilo, e eles tinham muito mais alegria de fazer, estavam muito mais interessados em que pessoas dessem desafios para eles que fossem difíceis, do que as pessoas dessem simplesmente coisas fáceis demais. E é por isso que na Europa e até nos Estados Unidos, jovens têm saído de bancos das igrejas para se juntar a grupos terroristas no Oriente Médio, porque lá eles estão dizendo: vamos dar um desafio para você muito difícil, mas que se você cumprir, você vai ser recompensado na eternidade. Enquanto isso, nas suas igrejas, esses jovens estavam apenas tendo festas e pizza e chocolate e doce e não estavam sendo desafiados. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: não se envergonhe de falar sobre o nosso Senhor. Paulo não está só lembrando Timóteo quem ele era, da fé do Evangelho, o que Cristo fez por ele, o legado que ele recebeu da sua avó, da sua mãe, do próprio Paulo, da igreja, mas ele também estava dizendo: olha, você tem um chamado difícil, que requer coragem. E meus irmãos, existe um tempo que precisamos de pessoas, de crianças, de adolescentes, de jovens, de homens e mulheres que tenham coragem. O momento é agora. Nós não podemos mais viver como tímidos a respeito da nossa fé. Não há mais espaço para isso. Não há espaço para esconder o Evangelho. Não há espaço para querermos o aplauso e a aceitação do mundo. Este é o momento, e é o momento mais espetacular da história, para vivermos o Evangelho. Mas não nos enganemos,
será necessário coragem e ousadia. Vamos precisar correr riscos. Vamos precisar pagar o preço. Vamos precisar colocar a nossa imagem, colocar os nossos projetos pessoais, colocar os nossos recursos, colocar o nosso conforto em risco. E só vai fazer isso quem de fato tem uma consciência plena do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, Paulo vai dizer, no capítulo 1 ainda, jamais se envergonhe de falar sobre nosso Senhor. Não se envergonhe de mim que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhes dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Nós precisamos deixar claro para os nossos adolescentes, os nossos jovens, para as novas gerações, para as igrejas que estamos começando em nossos dias, que nós temos um chamado para sofrer com Cristo, o Evangelho. A bem-aventurança, Jesus Cristo, ele vai nos dizer, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa de mim, por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós, porque assim também como vocês, os profetas, antes de vocês foram perseguidos. E quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o seu galardão, grande é a sua recompensa nos céus. Amém? O apóstolo Paulo, no capítulo 2, então, ele diz, olha, você precisa escolher algumas pessoas, essas pessoas que sejam fiéis, ensine essas pessoas, pessoas de confiança, homens fiéis, mulheres fiéis. Ensine-os para que eles também ensinem a outros. William Glasser, o grande pesquisador sobre educação, ele criou uma pirâmide do aprendizado, e na pirâmide do aprendizado ele mostra várias formas de aprendizado e os resultados, e a maneira número 1 de se aprender, com 90% de retenção do conteúdo, é quando você aprende e já ensina a outros. Quando você aprende e ensina, você vai ter 90% de retenção. E é interessante isso, porque Jesus Cristo, ele disse que aquele que dá será dado, e aquele que não tem até o que tem será tirado. Quando nós damos, quando nós vamos retribuindo, quando nós vamos passando para frente o conhecimento, nós vamos aprendendo mais. Nós precisamos colocar as pessoas, ensinar eles a ensinar outros. Todos precisam de pelo menos 4 pessoas na sua vida. Nós precisamos de mentores, precisamos de colegas, precisamos de discípulos, mentoreados. E precisamos de pacientes. O que são isso? Mentores são pessoas a quem você vai olhar e essa pessoa vai te aconselhar, vai te dar direção, ela vai investir na sua vida, ela tem um conhecimento que você não tem, ela tem uma experiência de vida que você não tem, e você se coloca aos pés daquela pessoa. Por muitas vezes, nós nos colocamos sentados à mesa do pastor Viana para ouvir o que ele tinha que nos dizer. Mas ele também estava aos pés de outras pessoas, ouvindo também. Esses dias eu compartilhei com o pastor Viana uma foto antiga que eu recebi de alguém do seminário em Vila São Pedro, né? E estava o pastor Viana e tantos outros pastores daquele tempo lá, sentados, ouvindo, recebendo. Não confie em querer aprender de alguém que não está disposto a aprender de outros. Talvez um dos grandes desafios dessa geração é que essa geração ela tem tanto acesso à informação e nós confundimos informação com conhecimento. Nós confundimos ter muita informação com ter sabedoria. E nós nos colocamos como mentores, professores, ensinadores, sem ter passado pelo processo de nos sentar ao pé de pessoas mais experientes para nos ensinar também. Você precisa de pessoas que estejam ao seu lado. Pessoas que estejam na sua mesma período de jornada, pessoas com quem você compartilha suas dúvidas, pessoas que sabem o que você está passando também. Um cai, o outro encoraja, um tropeça, o outro levanta. Às vezes você está desanimado, o outro te anima, às vezes o outro está desanimado, você anima o outro, mas um ajuda o outro, e vocês caminham juntos. Você precisa de ter alguém aí sim que você vai ensinar. E como é que você faz? Você ouve
Você conversa e você vai lá e ensina. E essa pessoa traz pergunta, você vai lá e pergunta. E tira dúvida, e busca com outro, e também vai e traz. É um processo. E tem algumas pessoas que você vai investir a sua vida, e talvez essas pessoas, você nunca vai conseguir ver um progresso na vida daquela pessoa, mas mesmo assim você investe. Por quê? Simplesmente por amor. Simplesmente por amor. Não é uma linha de produção, é um processo de renúncia, um processo de entrega, de compromisso, de mostrar Jesus Cristo para o outro. De aprendermos juntos nessa comunidade da fé, como nós vamos crescendo, juntos como nós vamos repartindo, juntos quando nós vamos contribuindo, juntos quando nós vamos aprendendo, quando nós vamos confessando nossas fraquezas, quando nós vamos reconhecendo o processo de dizer, não sei. O apóstolo Paulo, então, ele cria 3 metáforas para o chamado que Timóteo tinha. A primeira metáfora é a metáfora do soldado. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está chamando Timóteo para uma missão. Ele está dizendo, olha, você está numa guerra. A figura do soldado para aquela geração era muito clara por causa do soldado romano, do exército romano. Aqueles homens, quando eles entravam numa missão, eles tinham que abrir mão de todo o resto para focar apenas numa coisa, a glória de Roma. E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam estar prontos a entender qual a glória que vocês vão buscar. Vocês não vivem mais para a sua glória, vocês não vivem mais pelo número de likes, vocês não vivem mais por ser popular, você não vive mais para viralizar, você vive para a glória de Jesus Cristo. E nós precisamos lembrar disso, que essa é a razão. Muitos pastores que começaram lá atrás não chegaram até aqui, porque perderam o foco. Muitos cristãos não chegaram até aqui nesses 28 anos, porque foram atraídos por outras coisas, por distrações da vida. E como a vida tem distrações, e como esse tempo que vivemos nos tem distrações. A segunda imagem que Paulo usa é a imagem do atleta. O atleta que ele está disposto a pagar o preço para correr a corrida. O atleta que está disposto a pagar o preço para jogar a Copa. O atleta que está disposto a pagar o preço para ter um alto desempenho, para honrar o seu país e a sua pátria. E Paulo está dizendo, só que o seu jogo é outro, a sua corrida é outra, seu campeonato é outro, mas você tem um preço a pagar. E a terceira imagem é a imagem do lavrador. Soldado, atleta, lavrador, os 3 têm uma coisa importante que eles vão precisar, fazer renúncias e ter perseverança. Algum tempo atrás, numa pesquisa feita por uma grande universidade americana, eles pegaram várias crianças pequenas, e talvez você tenha visto esse vídeo já, mas eles colocavam as crianças dentro de uma sala, e eles colocavam ali alguns cookies ali, e ele falava, olha, tem aqui esse cookie, e se você, vou deixar aqui, tem um, se você não comer, você ganha 3, se você comer, você ganha só 1, e eles saíam da sala. E quando eles saíram da sala, eles deixavam crianças como aquelas crianças que estavam aqui cantando aqui, cada um conhece o filho que tem, eu conheço os filhos que eu tenho também. E algumas crianças ficaram andando de um lado, olhando para o outro, olhava, e de repente mexia, aí olhava para o lado, olhava para o outro, e algumas crianças davam uma mordidinha. E aquela criança que deu a primeira mordidinha, não deu jeito, comeu tudo. Mas outras crianças se distraíram com uma outra coisa para não comer aquele doce. E quando a pessoa voltou, ela ganhou 3. Quando a pessoa, se ela não tivesse comido nada, e se ela comeu, ela perdeu tudo. Mas o interessante é que o que eles perceberam é que crianças que estavam criando mecanismos para não comer aquele cookie naquela hora, eles se tornaram mais predispostos
a serem adultos melhores financeiramente, adultos que tinham uma vida mais saudável, e crianças que não conseguiam ter o controle, tinham mais predisposição de serem doentes, de irem para a cadeia, de se envolverem com drogas, de terem uma vida sexual ativa desde a adolescência. E por que isso é importante? Porque o Evangelho, ele é oposto à ideia da recompensa imediata. Nós precisamos aprender a adiar as recompensas. Talvez alguém sente com o pastor Viana e de repente pergunta, pastor, mas nesse tempo todo, o que você ganhou com isso? Estava conversando com um pastor esses dias, ele trabalha na Bolsa de Valores e ele é pastor. E ele disse, olha, quando eu fiz universidade, eu estudei junto com o CEO do banco, se não me engano, Banco Pactual, e a gente de vez em quando se encontra ainda, até hoje. E ele diz, o problema seu, falou para esse pastor, é que você fica com esse negócio de gastar tempo na igreja e você está lá embaixo ainda. Você tem que focar numa coisa só. E ele falou para o amigo dele, meu amigo, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Qual é a recompensa? O que você ganha com isso? O que você ganhou com isso? Você ficou mais rico? Você ficou mais saudável? Provavelmente não. Provavelmente você teve mais doenças e desconfortos por causa do ministério. Provavelmente você vai ter menos dinheiro. Provavelmente você vai ter mais desafios. Provavelmente você vai abrir mão de mais coisas. Então por que você faz isso? O apóstolo Paulo diz, porque nós vivemos por fé e não por vista. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar a minha recompensa, para guardar o meu tesouro, até aquele dia. Porque eu aprendi a adiar a recompensa, eu aprendi a pagar o preço para ter o prêmio. E qual é o prêmio? O prêmio é o próprio Senhor Jesus Cristo. O prêmio é ver Jesus Cristo sendo amado. O prêmio é ver a igreja bela, adornada, linda, esperando o seu noivo, Jesus Cristo, naquele dia. Nós vivemos em dias difíceis. E não se engane, Paulo vai falar isso na carta de 2 Timóteo, eu não vou o livro todo aqui hoje à noite. Mas também nós vivemos um dia de grande oportunidade. Nós vivemos no período mais espetacular que nós poderíamos viver. Porque hoje nós temos a oportunidade de falar o Evangelho com pessoas do mundo inteiro. Hoje nós temos a oportunidade de servir pessoas como nunca servimos antes. Deus tem dado conhecimento, Deus tem dado prosperidade, Deus tem dado aprendizado para os membros da igreja do Brasil. Nós temos uma nova geração que tem acesso a coisas que gerações inteiras não puderam ter há pouco tempo atrás. Pessoas que cresceram dentro da igreja e que aprenderam a cantar, aprenderam a falar, aprenderam a ler, aprenderam as histórias e as narrativas, aprenderam a ter uma identidade, aprenderam que pertencem a um povo e que são mais seguros, são mais saudáveis, são mais criativos. E quando elas vão para o mercado de trabalho, elas carregam isso com elas, mas elas são chamadas a uma coisa. Elas são chamadas a um chamado do Evangelho. Elas são chamadas a se enxergar como servos de Deus. Elas são chamadas a terem coragem. O apóstolo Paulo diz, versículo 10 do capítulo 2, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. E esta afirmação digna de confiança. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Versículo 15, ele vai dizer, procura então apresentar-te a Deus. Esforça-te, nessa versão, como obreiro aprovado.
que maneja bem a palavra e não tem do que se vergonhar. Se apresenta a Deus como alguém aprovado e diga: Senhor, me use. Talvez nem todos aqui vão ser pastores ou missionários, plantadores de igreja, mas todos nós somos chamados para um combate, todos nós somos chamados para uma corrida, todos nós somos chamados para uma colheita, todos nós somos chamados para um propósito. O propósito de fazer Cristo conhecido e de cativar os corações para a beleza que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós somos chamados a sermos lembrados do Evangelho dia após dia, nos submetendo uns aos outros, caminhando debaixo de líderes fiéis e sendo nós mesmos fiéis, para que um dia nós possamos dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora, pois, o prêmio me espera. A coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta, e o prêmio não será só para mim, mas para todos, não só para os pastores, não só para os apóstolos, para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Nós precisamos fazer uma reengenharia da história. Nós olhamos para o fim e a partir do fim nós reconstruímos os começos e os processos. Dia a dia vivemos da perspectiva e na expectativa da vinda de Jesus. E vivemos como se estivéssemos prontos para nos encontrar com Jesus, se Ele voltasse hoje mesmo. A paixão pela volta de Cristo vai reorganizar todas as nossas outras paixões. O destino final reorganiza e reorienta todas as suas paixões. Eu quero terminar falando do próprio exemplo de Paulo. Paulo, vocês lembram, Saulo de Tarso, foi inimigo da fé, inimigo da igreja. Ele, perseguidor do povo de Deus. Até aquele dia que Saulo, naquela estrada, a estrada de Damasco, tem um encontro com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando fala com Saulo, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? É interessante que Jesus não diz: Saulo, Saulo, por que persegue a minha igreja? Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E você precisa se alegrar nisso. Aqueles que perseguem a igreja estão perseguindo o próprio Jesus. E sabe qual é o maior risco daqueles que perseguem a igreja? Correm de se encontrar com o próprio Jesus e se tornarem perseguidos por causa de Jesus. Porque quando você se encontra com Jesus, você não sai de perto dele indiferente. Se você de fato teve encontro com Jesus, ou você vai sair dali fugindo, odiando a Jesus, ou você vai amar e dar a vida por ele. Se você hoje tem uma indiferença em relação a Jesus, talvez é porque você nunca se encontrou com Jesus. E talvez o grande desafio dessa geração é que eles se encontrem com Cristo. Quando Saulo se encontra com Jesus, então a Bíblia diz, você lembra que Jesus, numa revelação, fala com Ananias e diz: olha, você vai à rua direita e lá você vai encontrar Saulo e você vai orar sobre ele. E ele diz: Senhor, eu acho que o senhor está confundindo alguma coisa. Ele é um terrorista, perseguidor da igreja. Jamais eu vou me encontrar com ele. Vai, porque eu escolhi. Ele é um vaso escolhido para mim, para pegar para os reis e para os gentios. Ananias então vai e ora por Saulo. Saulo é batizado, seus olhos se abrem e ele começa então a ser preparado para pregar o evangelho. Desde o início, Saulo, agora chamado Paulo, tinha uma consciência. Ele tinha um chamado: levar o evangelho a Roma. E toda a vida dele, Paulo viveu com esse propósito: levar o evangelho para os gentios e chegar a Roma e levar o evangelho a César, a casa de César. Certo dia, Paulo, no auge já do seu ministério, ele é acusado. E quando ele está sendo julgado, ele como cidadão romano, ele podia fazer uma escolha, e se ele apenas dissesse algumas palavras, ele seria solto. Mas naquele momento de escolha, Paulo diz: eu apelo a César. E Paulo apela a César com um objetivo: levar o evangelho a Roma.
Você vê, não são as circunstâncias que definem a visão de Paulo, é a visão de Paulo que redefine as decisões da vida e as circunstâncias. O nosso problema é que nós estamos tão preocupados com as circunstâncias que nós nos esquecemos da visão. Paulo tinha tanta clareza do porquê ele vivia. Ele diz em Filipenses, uma coisa eu faço, persigo, continuo correndo para o alvo. Ele tinha um alvo, e ele sabia o porquê ele estava vivo. E ele não estava preocupado com os prêmios, pequenos prêmios que ele poderia recolher no caminho, porque ele sabia que aquele que o salvou também era fiel para guardar a sua recompensa naquele dia. Nós precisamos colocar no coração dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, precisamos resgatar em nosso próprio coração uma chama, por sabermos quem nós somos, mas também por sabermos qual é o nosso propósito de vida, para que nós existimos. De tal forma que sejamos tão cativados pela beleza da cruz e do Evangelho e da glória de Cristo e da vinda de Cristo, que todas as outras circunstâncias sejam redefinidas por essa realidade última. A realidade que um dia nos encontraremos com Jesus Cristo e poderemos dizer, eu terminei a minha carreira, combati o combate, guardei a fé. Pastor Viana, a carreira não está nem na metade ainda. Eu espero que chegue ainda mais 28 anos. Talvez as maneiras de correr a carreira sejam diferentes. Talvez o posicionamento vai ser diferente. Mas o desafio é perseverarmos até o fim. E sabe de uma coisa, irmãos? Nenhum de nós conseguiremos sozinhos. A carreira é árdua demais para você correr sozinho. Você precisa de gente da sua vida. Você precisa dessa igreja. Se você é membro dessa igreja. Ou se você está aqui visitando esta igreja. Você precisa olhar para a sua vida e perguntar qual lugar que Cristo e o chamado de Cristo ocupa na sua história, na sua vida. Sabe, eu tenho conversado com pessoas de vários níveis sociais, de várias posições nas suas carreiras, e muitas pessoas estão dizendo, olha, eu cheguei lá, mas eu ainda estou procurando qual o meu propósito de vida. Quantas pessoas estão largando a carreira de CEO, de diretor, de head, e estão começando um negócio novo, um projeto social, na expectativa de que aqui você vai encontrar o seu propósito de vida. Sabe o que eu tenho aprendido? É que o propósito de vida não tem a ver com a sua carreira, não tem a ver com o fato de Neil ser professor, ou do pastor Viana ser advogado, ou mesmo de ser pastor. O propósito não está no que você faz, mas no porquê você faz e no para quem você faz. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, Paulo era um homem que gostava de viajar, ele gostava dos debates, ele gostava de estar nos centros, nas escolas, falando do evangelho, ele plantava igreja, ele treinava pessoas, ele estava o tempo todo em movimento. Mas chegou um momento que a única coisa que ele podia fazer era escrever cartas e orar. E se você ler o que ele diz em Filipenses, ele vai dizer, e como eu estou feliz, porque eu sei que eu estou aqui, no lugar que eu estou, por causa do Evangelho. Talvez um dia eu não possa falar. Talvez um dia você não possa estar aqui na posição com o título pastor. Talvez um dia você não possa se congregar num templo como esse. E a pergunta é, você continuará certo do teu propósito em Cristo Jesus? Você continuará certo do porquê você está aqui. Você continuará feliz com o Evangelho. Eu perguntei esses dias para uma cantora cristã, se você perdesse a sua voz e não pudesse nunca mais cantar, como é que você adoraria a Deus? Se você perder tudo o que você considera precioso hoje, como você serviria e adoraria a Cristo? Se nós tivermos jovens e adolescentes que entendem que o Evangelho é algo que é digno não apenas de viver, mas de se morrer por ele, eles não vão temer mais nada. Porque nós não fomos chamados para sobreviver, nós fomos chamados para a ressurreição.
Nós somos chamados para entregar as nossas vidas por aquele que morreu por nós e que nos preservará até o dia da sua volta, para ressuscitarmos com Ele e reinarmos com Ele num mundo totalmente restaurado, e lá sim receberemos a nossa recompensa. Amém? Vamos louvar o Senhor, pastor Neil.